Você é uma pessoa que usa muito o chat GPT? Você chega até a se perceber às vezes um pouquinho dependente do chat para algumas coisas? No vídeo de hoje eu vou trazer 3 situações de uso do chat GPT que podem estar contribuindo para o aumento da tua ansiedade. É claro que existem milhões de formas de você usar o chat GPT. E o aumento ou não da tua ansiedade vai variar muito de acordo com a intensidade, com a frequência e com a forma que você tem usado o chat ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial parecida com o chat. E a primeira situação que eu quero trazer aqui, que pode estar contribuindo para o aumento da tua ansiedade e você nem se dá conta, são as pessoas que usam o chat GPT para melhorar o desempenho profissional. Ou seja, usa o chat ali para revisar texto, revisar e-mail, traduzir e-mails para outra língua, ter mais ideias criativas dependendo do trabalho, tirar dúvidas ou até receber orientações do próprio chat do que fazer com o seu trabalho. E o uso frequente do chat para essas atividades vai te trazer um alívio imediato. Por quê? Porque o relatório sai mais rápido, o e-mail que você envia fica mais claro, a apresentação que você monta fica mais organizada. E aí esse apoio te dá a sensação de que você está mandando bem, de que você está mais competente, que os resultados que você está entregando estão melhores. O grande problema começa quando esse uso é tão frequente a ponto de se tornar quase uma dependência. Ou seja, é como se a pessoa sentisse a necessidade de checar com o chat GPT antes de enviar ali determinada atividade para o chefe ou para o cliente. Então essa dependência e usando o chat ali quase que como uma muleta profissional, no longo prazo você vai ter a sensação de que precisa checar com o chat. E aí você vai perdendo a confiança na sua própria capacidade de escrever, de pensar, de produzir sozinho. Na psicologia, a gente chama isso como comportamento de segurança, como um mecanismo de proteção. Por quê? Porque na tentativa de eu mostrar um desempenho melhor, de eu parecer menos incapaz, entre aspas, eu uso o chat. E aí eu entrego um resultado bom. Porém, no longo prazo, ao invés de eu ser mais competente, eu acabo me tornando mais dependente e, por consequência, menos competente. Por quê? Porque no momento em que eu poderia estar desenvolvendo ali habilidades profissionais, eu estou jogando direto para o chat e ele já me dando a resposta pronta. Então eu deixo de desenvolver essas habilidades, esses recursos internos, que seriam base ali para eu me sentir mais independente, com mais autonomia, com mais autoconfiança. E a falta dessa base fortalecida e a dependência dessa ferramenta faz com que a minha ansiedade no longo prazo só aumente. Então, na tentativa de eu ser mais competente ou mais perfeito, no longo prazo eu me torno mais inseguro e mais ansioso. Uma segunda situação do uso do chat que é muito comum e que também pode contribuir para o aumento da ansiedade é quando você usa o chat para validar conversas, seja com chefe, amigos, parceiros ou alguma interação ali mais difícil. Então, sabe quando você recebe uma mensagem e você não sabe muito bem o que responder? Ou quando você tem que falar alguma coisa para alguém e não sabe exatamente de que forma pedir aquilo, e aí você joga pro chat, o chat te dá uma resposta pronta, perfeita. No momento ali parece ótimo, mas o que acontece no longo prazo? Você deixa de olhar para as suas emoções. Você deixa de olhar para, poxa, o que eu senti quando essa pessoa me falou isso? O que eu gostaria de expressar para essa pessoa? O que isso provocou em mim? Eu tô querendo falar com alguém e não sei exatamente de que maneira falar? O que eu gostaria de transmitir? E mais ainda, qual é a minha forma de expressar isso? E mais uma vez, se você usa eventualmente, numa situação muito específica, tudo bem ter essa ajuda. Só que se isso se torna um padrão seu, se você sempre recorre ali no momento em que gera alguma emoção mais diferente em você, ou no momento que você não sabe exatamente como dizer, a cada resposta pronta que você tem ali do chat, você gera uma desconexão com você mesma. Você pula um desconforto, mas as suas emoções elas vão ficando cada vez mais desconexas. Você vai perdendo a sua capacidade de se conectar realmente com as pessoas e começa a acreditar que a sua forma de falar nunca é boa o suficiente. Vocês conseguem perceber o quanto isso pode gerar uma insegurança em você? Porque você acaba dependendo de um intermediário, de uma ferramenta ali para expressar emoções, para ter trocas com outras pessoas. E naturalmente perde também a capacidade de desenvolver essas habilidades sociais, que são tão importantes no nosso dia a dia. Ou seja, mais uma vez, na tentativa de ter uma resposta boa, de parecer acolhedora, conseguir dar um direcionamento para a pessoa, de conseguir me expressar bem em relação àquilo que eu estou sentindo,
eu uso o chat e no longo prazo, ao invés de eu ser essa pessoa que se expressa bem, eu me torno cada vez mais uma pessoa com essa dificuldade, porque eu não me dei a oportunidade de olhar para as emoções e de desenvolver essas habilidades sociais à medida que as dificuldades e os desafios vinham aparecendo. Uma terceira situação de uso do chat, que pode estar contribuindo para o aumento da tua ansiedade, é usar o chat para criar imagens de você mesmo perfeitas. Você joga ali a sua foto no chat ou em outra ferramenta do tipo e ele te devolve uma foto perfeita. E aí, claro, né? Quanto mais você tem aquilo ali como padrão, mais insuficiente você vai se sentindo, menos você vai aceitando as suas características naturais. Então, na tentativa de eu aumentar minha autoconfiança usando o chat, no longo prazo eu só diminuo. Porque cada vez eu me aceito menos. E isso no longo prazo vai só minando ali a minha autoestima. Então vocês conseguem perceber como quanto mais eu uso o chat para essas questões, ou seja, quanto mais eu uso o chat como muleta ali na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha autoimagem, menos eu tenho a oportunidade de olhar para as minhas emoções, de trabalhar habilidades que são importantes, de me aceitar com as características naturais que eu tenho. Então, embora traga um alívio imediato, porque resolve as coisas mais rápido, porque as respostas saem mais perfeitas, porque a minha imagem sai perfeita, e isso traz um alívio imediato, no longo prazo vai fazer exatamente o caminho inverso. Vai gerar uma insegurança e muitas vezes uma falta de habilidades básicas. E antes que chegue nesse ponto, quero dar uma sugestão para você. Inclusive para as pessoas que assistiram esse vídeo e que pensaram, não, eu não sou tão dependente assim do chat. Nas próximas 2 semanas, tenta não utilizar a ferramenta. Então arrisca não checar com o chat antes de enviar um relatório, não traduzir um e-mail usando o chat, responder as mensagens de todo mundo sem usar o chat, arriscar dar as suas ideias no trabalho. Tenta se colocar nesse espaço de vulnerabilidade, essa possibilidade de entregar algo ainda que não esteja perfeito, de expressar algo ainda que não seja da melhor forma. Porque por mais que essa exposição, ou seja, você não usar o chat, possa gerar uma ansiedade momentânea, no longo prazo é exatamente isso que vai fazer com que você desenvolva as habilidades, se torne mais autônomo e mais independente. Não usar o chat de maneira excessiva te ajuda a desenvolver esses recursos internos, essas habilidades que são tão importantes para o manejo da ansiedade. A coragem que você tiver de arriscar no agora é o que vai fortalecer a sua autoconfiança lá na frente. E quanto mais autoconfiante você é, quanto mais confiança você tem em você mesmo, menos ansioso você é. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. E coloca aqui embaixo, em que outras situações você costuma usar o ChatGPT? Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Beijos. Tchau!